em meio a esse tempo que nós estamos vivendo agora, em meio a esse monte de visões e sonhos que creio eu que são avisos de Deus para todos nós, para toda a humanidade. Deus, ele está nos avisando que já está se findando um tempo e o mundo como a gente conhece, como a gente conheceu, ele não será mais o mesmo e ele será destruído. Então eu não poderia deixar de falar uma palavra verdadeira e definitiva que a gente vai escolher ou não escolher pegar essa palavra para nossa vida, para que nós estejamos preparados para esse tempo de agora. Isso é para quem não crê, isso é para quem está afastado da presença de Deus, isso é para quem não está se preparando e tomando cuidado nos seus caminhos, pensando que um dia essa vida aqui se acabará. E agora, esse mundo aqui, ele será destruído. Então, vamos ver o que a palavra de Deus, ela está nos avisando. 1 João, capítulo 5, aqui no versículo 18, diz assim, a parte B: aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Quem é seu filho? Então você está chamando a Deus de mentiroso? Eu, quando não creio na palavra de Deus, eu estou chamando ele de mentiroso? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa palavra, ela é muito clara. Mesmo que você não queira crer, mesmo que você não consiga crer, mas esse é o caminho de salvação. Porque o mundo aqui será destruído e nós já vamos ver como ele será destruído. Como então a terra será destruída? Nós temos uma referência aqui em 2 Pedro, capítulo 3, onde fala sobre como o mundo anteriormente foi destruído. Na época de Noé, em que houve o dilúvio, foi através da água. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Por quê? Por causa do fogo. Então, eu estou trazendo aqui apenas algumas passagens da Bíblia em que fala sobre o fim de tudo, onde o mundo se acabará. E nós estaremos como? O que vai ser de nós? Só tenha certeza aquele que entregou a sua vida nas mãos do Criador através de quem? De Jesus Cristo. É indesculpável não crer na palavra dele, na salvação que Jesus Cristo veio trazer ao mundo. É indesculpável quando não cremos que ele é o Salvador, que Deus existe. Por que é indesculpável? Uma outra referência, Romanos, capítulo 1,
Uma parte nos diz assim, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Como assim suprimem a verdade? Olha só. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como assim Deus se mostrou para nós, os seres humanos, a humanidade aqui na Terra? Como assim Deus mostrou que Ele existe? Através do que Ele mostrou isso? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, que Ele é Deus, certo? Claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Certo? Então, nós reconhecemos Deus, a existência dele, do poder dele, através do quê? Através da própria criação desse mundo, através dos seres humanos, dos animais, da natureza, do espaço, da terra, dos céus, da chuva, das estações, de tudo que existe. Das flores de um simples e belo beija-flor, do poder de um leão, da inteligência de um ser humano, da consciência que nós temos em existir, em pensar em nossas vidas, em pensar o que será, o que tem depois daqui, o que há além desse mundo que nós podemos ver. E aí, prosseguindo. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, que é através de tudo isso que nós vimos até agora, a criação de Deus, o poder dele manifesto na própria criação deste mundo, tudo que existe, tudo que há, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, não reconheceram a Deus e não agradeceram a Deus por tudo. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Se obscureceu por quê? Porque não está enxergando, porque não quer enxergar, porque não quer crer na palavra de Deus, na existência de Deus, através de toda a criação, de tudo, ou seja, através de tudo que existe, que nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos. Quem nós estaremos assegurados quando tudo se acabar, quando o mundo for destruído, como nós lemos aqui hoje na palavra de Deus? Neste momento, o que nós tiramos de conclusão? Que nós vamos escolher crer e estar seguros com a nossa alma nas mãos de Deus, porque o arrebatamento é quando Deus vai levar o povo dele, que creu, que obedeceu a ele, que foi fiel nessa terra, antes que tudo acabe sendo destruído totalmente, como diz a palavra dele. E se nós crermos em Jesus Cristo, guardarmos os mandamentos dele, que se resumiram em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós vamos escolher? Nós vamos crer que Jesus Cristo, a salvação, Ele é o único Deus e a nossa salvação, e nós vamos guardar a palavra dele, nós vamos guardar os mandamentos, e nós vamos observá-los, e nós vamos praticá-los, e cuidarmos com os nossos caminhos diante dele, ou não crer. É uma escolha cabível a nós que o Senhor nos deu livre-arbítrio, porque o amor de Deus, ele não nos faz obrigados a obedecer. Ele nos dá a chance de conhecê-lo, de crer nele e de sermos salvos. Nós, seres humanos, fomos feitos
para voltar a Ele, nos relacionar com Ele. E é através de um único caminho, que é Jesus Cristo. Como nós lemos anteriormente, Jesus Cristo é a verdade, é o único Deus. É o único caminho até o Senhor, Deus. E se nós crermos nele, nós estaremos assegurados no Senhor. Se nós guardarmos a palavra dele, nós estaremos obedecendo a ele e tendo a salvação. E agora que tudo está se acabando, nós vamos crer? Eu espero que sim. Eu espero que nós, tendo essa chance agora, podemos escolher crer no único Deus e no Criador, em Jesus Cristo, para a nossa salvação.